Tá, mas eu preciso de uma explicação um pouquinho melhor ainda. Eu não entendi por que quando a gente repete as letras a gente tem que considerar dessa forma. Para mim não faz muito sentido, professor. Então vamos lá, vamos repensar. Vamos pensar de uma maneira um pouquinho mais avançada para a gente entender bem do que se trata. Por que a gente tem que colocar, então, dividindo pelo número de vezes que aparece, tá certo? Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui a palavra Tramontina. Vamos pensar no T, somente no T, tá? O T, se a gente for pensar, eu tenho o T ele aparecendo 2 vezes, e daí eu tenho minhas 10 possibilidades aqui, minhas 9 possibilidades aqui, mas de novo ele aparece 2 vezes, né? Então, se eu fosse calcular o número de maneiras em que o T poderia estar posicionado na palavra, eu poderia ter, inclusive isso aqui a gente pode até contar, eu acho que seria muito legal, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente poderia ter T, 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 talvez a gente não queira contar, porque é bastante mesmo, mas T, o T, a gente teria 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 T. Tá? Então a gente vê ali que só com o T na primeira posição a gente já tem 9 possibilidades, né? Como era de se esperar. Então se a gente tiver nas 10 posições, a gente tem todas essas possibilidades, né? Mas uma coisa que a gente não poderia considerar, por exemplo, se eu pegasse esse T e colocasse aqui e eu botasse outro T aqui. Não faz diferença, né? Porque o T é T, então, independentemente de qual T a gente for, não vai fazer diferença nenhuma, tá certo? Então, vamos desconsiderar isso aqui agora. Mas vamos pensar com base no que a gente encontrou ali. Ok. Quantas maneiras, então, eu conseguiria colocar o T dentro da minha palavra de 10 letras? Bom, eu teria que fazer uma combinação. 10 lugares, escolhe 2 lugares para ser o lugar que eu quero. Então, teria 10 fatorial sobre 2 fatorial sobre 8 fatorial. Tá certo? Ok, mas vamos pensar na próxima letra agora. Então, a próxima letra que eu tenho é a letra R. Tá? O R, ele aparece uma vez só. Então eu teria 10 aqui em cima, basicamente, né? Exceto que eu já ocupei 2 posições com o T. Então, na verdade, aqui não é 10. Na verdade, aqui são 8 possibilidades, porque eu já ocupei 2 posições com o T. Então, eu teria que pegar aqui e dizer, ó, eu tenho 8 espaços e eu quero escolher um, né? Nem 2, eu quero escolher um desses 8 espaços. Né? Então, 8 escolhe 1, isso é igual a 8 fatorial dividido por 7 fatorial, 1 fatorial. Tá certo? Muito bem. Agora vamos pegar a próxima letra, o A. O A aparece 2 vezes, tá? Então, a gente teria, agora que a gente utilizou 1, a gente tem 7 fatorial, porque a gente utilizou 2 espaços para o T, 1 espaço para o R, e a gente quer escolher 2 espaços, então 2 fatorial. Isso é igual a 7 fatorial sobre 5 fatorial, 2 fatorial. Tá certo? Agora, vamos ver. O M. O M aparece uma vez só. A gente só tem 5 espaços agora. Então, 5 escolhe 1. Isso é igual a 5 fatorial sobre 4 fatorial, 1 fatorial. Agora, a gente tirou o espaço do M aqui. A gente quer colocar o O. O O aparece uma vez só. A gente tem 4 espaços sobrando. Então, a gente tem 4 escolhe 1. Isso é 4 fatorial sobre 3 fatorial, 1 fatorial. Vamos continuar aqui do lado. Agora o N. O N aparece 2 vezes. Então a gente só tem 3 lugares sobrando. A gente quer escolher 2. Então isso é igual a 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. E agora a o I, né? Eu pulei o I. Tudo bem, vamos fazer o I e depois eu faço o E. O I, então, ele aparece uma vez só, eu só tenho 3 espaços sobrando, então 3 escolhe 1. Isso vai ser igual a 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. E por fim, então, eu tenho o N.
eu tenho 2 espaços sobrando e o n ele aparece 2 vezes, então eu tenho 2 fatorial sobre 2 fatorial, 0 fatorial, né? E a gente sabe que isso aqui é igual a 1. Tá, mas agora vamos pensar no seguinte. Tá, eu calculei todas essas probabilidades, mas por que isso é importante? Como é que isso mostra o que você estava falando antes, que a gente só precisa pegar o número de letras e dividir pelo número de repetições de cada letra? Bom, é muito simples, porque agora a gente sabe quantas maneiras a gente pode ter feito aqui, quantas maneiras a gente pode ter feito aqui, papapá. Ou seja, a gente precisa multiplicar. Bem como antes a gente fazia, tenho 10 elementos para pôr nesse espaço, perdi 1, tenho 9 elementos para pôr nesse espaço, vezes, perdi 1, tenho 8 elementos para pôr nesse espaço, daí fazia 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, papapá. Aqui é a mesma coisa, né? Então eu fui subtraindo os elementos aqui e agora eu tenho que multiplicar eles, porque a gente sabe que a gente vai ter perdido, mas a gente quer considerar então todas as possibilidades. Então, para essas 10 possibilidades, eu quero considerar as 8 que tem aqui, as 7 que tem aqui, as 5, as 4, as 3, as 2, tá? Então a gente tem que multiplicar tudo isso. Então eu tenho 10 fatorial sobre 2 fatorial, 8 fatorial, vezes 7 fatorial, 1 fatorial. Eu vou botar por último os fatoriais de cima. 5 fatorial, 2 fatorial, vezes 4 fatorial, 1 fatorial, vezes 3 fatorial, 1 fatorial, vezes 2 fatorial, 1 fatorial, vezes 2 fatorial, 0 fatorial, tá? E daí agora, aqui eu tenho 8 fatorial, 7 fatorial, 5 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial e, por fim, 2 fatorial, tá? Agora observa aqui. Tenho todos esses valores. O número que eu estou dividindo aqui é o número de espaços que eu não ocupei com o t. O número de espaços que eu não ocupei com o t é o número de espaços que eu poderia ocupar como r. Então, eu estou dividindo por 8 fatorial e multiplicando por 8 fatorial. O número de espaços que eu não ocupei com o r são 7, que é o número de espaços que eu poderia ocupar com o a. E assim por diante, a gente vai cortando todos os valores referentes ao espaço, com exceção do 10. E nisso aqui sobra 2 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial e 2 fatorial. E isso tudo então dividindo, aliás, 10 fatorial. E a gente chega exatamente no que eu tinha mostrado antes, tá certo? E é por causa disso, então, que quando a gente tem um anagrama, a gente pega o número de letras e divide pelo número de vezes que cada letra aparece. Se a letra não se repete, a gente não precisa dividir, porque é 1 fatorial aqui, né? Então, esses 1 fatorial a gente pode desconsiderar. E por causa disso que a gente divide, então, só pelo número de vezes que cada letra repetida aparece. Então, se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse uma palavra que tem uma letra que se repete 5 vezes, eu tinha que dividir por 5 fatorial? Sim, porque eu teria 5 fatorial aqui, por exemplo, né? E daí, esse 5 fatorial não ia ser cortado, e daí ele sobraria aqui no final e continuaria no meu denominador. Então, essa é a prova, basicamente, de por que quando você tem um anagrama e você quer saber ou no caso, quando você tem uma palavra, você quer saber quantos anagramas você pode fazer com essa palavra, é só você pegar o número de letras e dividir pelo número de repetições de cada letra dessa palavra, né? E daí, claro, você não precisa considerar as palavras que não se repetem nenhuma vez, porque se você considerar as palavras que se repetem uma vez, você vai estar dividindo por 1 fatorial, que é 1, né? E dividir por 1 não muda absolutamente nada.